You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance, because that's what they're giving you. This is Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice, but don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid. You've got it all. If you could have one superpower, what would you pick? Everybody chooses flight. You know why? So they can fly away from this conversation? No, because heroes fly. What, you need your fake family to stand up for you? Hey! Man, sorry about that. Go, go, go! Grab it! Get out the way! Billy Batson, I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Say it, okay! Shazam? This means Billy! What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Cape Crusader stuff. Can I... Oh, yeah. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. You have super strength. Can you fly? If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. You okay? Why are you talking? PM, sit down. You know, I don't think that's gonna buff out. Your phone's charged. Your phone's charged. What the hell? You're like a bad guy, right? Shazam! Gentlemen! You have bullet immunity. I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. Em mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 314. E eu não sabia que a DC ia fazer um filme do Capitão Planeta. Aqui é o Henrique Risato e a salvação da DC está nos diretores de filmes de terror. É verdade, olha aí. Segundo já. Fica a dica aí, né, pros produtores, né, de filme de herói. Tá aí, tá cheio de diretor bom de terror de filme aí. De terror pra fazer filme. Todo mundo reclamava da DC que os filmes eram sombrios, agora os diretores de filme de terror fazem filmes felizes, né? Aquaman e Shazam tá aí pra não negar. Eu sou Daniel Cury e eu gosto que o Jimon Hounsou tá em todas. Todo filme que você vai ver, o Jimon Hounsou tá lá. É o verdade, Jimon Hounsou tá lá, aparece, e o Mark Strong é o vilão. É verdade. De novo, verdade. Né? Nomes populares aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast Cinemação 314 para bater um papo aí sobre Shazam, o novo filme da DC, o filme mais, né, alegre, mais de comédia que a DC fez até agora, e a gente vai bater um papo sobre esse filme que estreou agora no começo de abril. Vamos falar um pouco sobre ele, mas antes é importante a gente dar alguns recadinhos aqui.
Primeiro recadinho, esse podcast vai ter spoiler. Então se você não viu Shazam, não quer tomar spoiler e tal, pula esse podcast, vai ouvir podcasts passados, ouve podcast de outros podcasters, né? Mas, de qualquer forma, saiba que aqui vai ter spoiler, a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre o filme. Além disso, a gente tem que dar outro recado. Pra gente gravar esse podcast, a gente fez uma enquete no Twitter pedindo mulheres pra virem aqui conversar com a gente, pra falar sobre Shazam. Percebe-se, né, que hoje estamos eu, o Dani e o Henrique aqui, né, o trio que estreou o podcast do Cinemação, e não temos nenhuma mulher. Por que não temos, Dan, nenhuma mulher? Porque ocorreram problemas de saúde, praticamente. Eu ia falar de logística, mas não é de saúde. Pois é. A gente convidou, foi a Marina, né, que Sim. A gente convidou. Mas, não, enfim, e aí a gente até chamou outras pessoas, aí não pode, porque ficou em cima da hora. Exato. E tudo mais, a gente até mudou a data da gravação, né, não do lançamento, mas assim, talvez seja legal, porque daí a gente tá no timinho titular aqui, no time inicial, que dá pra, de repente, vocês, né, matarem essa saudade desse time. Exatamente. E a gente quer a opinião das garotas depois, quando sair o podcast. Sim, sem comentem dúvida. O que vocês acharam, né, isso é muito válido pra gente. Sem dúvida. Então assim, ó, a gente fez a enquete lá, a gente recebeu muita indicação de várias meninas que poderiam gravar com a gente e tal. Fizemos os convites, infelizmente aconteceu esse problema de última hora, justamente com a menina que ia conseguir gravar com a gente, ela teve esse probleminha de saúde, mas a gente manteve essa lista ainda tá lá, a gente ainda vai chamar as meninas para participar, então não percam as esperanças, ok? Então esse é outro recadinho aqui que a gente tinha que dar para vocês, tá bom? E é isso, né? Estreia do Henrique aqui no podcast Cinemação 2019, ele que já apareceu aqui no ano passado, voltou agora. Achou que não ia ter o Henrique no podcast Cinemação? Achou errado, otário. Shazam, tô aqui. É isso aí. Tava sumido do podcast, mas no site eu tô lá sempre postando. Firme e forte. Firme e forte. É isso aí. Vamos bater então esse papo sobre Shazam logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora da gente mergulhar aqui nos comentários que chegaram durante a semana. O Dani tá aqui comigo, né, Dani? Por enquanto você é só o Dani. Você não vai falar nenhuma palavra secreta e se transformar em uma pessoa super, hiper musculosa que anda com uma roupa chamativa, nada disso, né? Não. Você não tem essas coisas. Não. De repente, não sei se seria uma boa ideia, mas enfim. Seria pegar umas dicas de como malhar, né, com os Zacarias. Pra ficar com aquele corpo fofo, aquele músculo bombado, fofo. Ficar bombado pra, enfim, né? Colocar só um pouquinho de enchimento e não tanto. Pois é. Você que tá aí, então, ouvindo a gente e assistiu Shazam, né? Quer mandar seu comentário sobre o filme, ou quer discordar da gente, ou quer complementar alguma coisa que a gente falou aqui, manda seu comentário para contato@cinemação.com, o e-mail aqui do Cinemação. Mandando um e-mail aqui pra gente, vai chegar tanto na minha caixa de entrada como na caixa de entrada do Dani, e a gente vai ler seu comentário aqui no podcast do Cinemação. Você também pode deixar o seu comentário lá no nosso site, o cinemação.com. Sim, porque o podcast do Cinemação não é só um podcast, a gente tem um site, um portal de notícias, críticas, trailers, artigos, filosofias, tem muita coisa bacana lá no cinemação.com, inclusive o post desse podcast, que você pode entrar nele, escrever seu comentário, mas se você também não quiser escrever seu comentário, tem o comentário do coleguinha lá, que você pode entrar e colocar uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Se você gostar do comentário, setinha para cima, se não gostar do comentário, setinha para baixo. E aí o sistema lá de comentários, né, o Discuss, ele vai organizando os comentários de acordo com aqueles que são mais votados. Então a gente sabe quais os comentários mais legais a gente tem para ler aqui. Isso ajuda também a gente a organizar os comentários que vão entrar aqui pra gente ler nos podcasts, tá bom? Então vai lá, cinemação.com. E se você quiser fazer parte do grupo no Facebook e no WhatsApp,
que é o Cinemação Premiere que a gente tem, e a galera conversa, bate papo e troca altas ideias. Se você quer receber todo ano um presente exclusivo do Cinemação, que nem uma, sei lá, uma revista, um broche, um adesivo, um cartão postal, né? Sempre alguma coisa nova que a gente dá de presente, e ainda quiser a possibilidade de divulgar produtos e serviços seus no podcast, dependendo do valor, obviamente, você pode entrar lá no botão Contribua no cinemação.com ou ir direto para cinemação.com/contribua e se transformar num patrão ou uma patroa do Cinemação. São 3 plataformas diferentes, você escolhe uma delas, escolhe um valor que cabe no seu bolso, que você acha que a gente merece receber todo mês, e aí você vai ser um patrão ou uma patroa, vai ganhar esses presentes, vai fazer parte de uma galera super legal e ainda vai contribuir para que o podcast fique cada vez melhor, que o site fique cada vez mais bonito e que a gente fique cada vez mais maravilhoso para fazer esse podcast para você. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas, e um deles que a gente trouxe aqui pra vocês é um comentário que a gente recebeu lá no Twitter. Olha só, a Tati, que é a @sol0075, mandou um comentário pra gente a respeito, né, do podcast 313, quando a gente falou sobre roteiro, montagem e tudo que vem entre eles, né, que é praticamente tudo. Né? E aí a Tati mandou esse comentário pra gente, e eu inclusive respondi ela lá, falando assim, olha, só porque você elogiou a gente, eu vou ter que ler seu comentário no podcast. Então, tô aqui cumprindo com o que eu falei, né? E ela falou o seguinte: acabei de ouvir o 313 e adorei. Eu sempre escuto vocês quando estou viajando. Vocês são meus companheiros de voo. Eu já achei interessante isso, né? Uhum. Ela continua, muito bom ouvi-los. Sou engenheira química e cinemeira. Olha aí, essa nova expressão também, cinemeira. A gente podia adotar isso, em vez de eu cinéfilo, podia ser eu cinemeiro. Pode ser, ótima ideia. Né, uma coisa bem única e veio aí de uma ouvinte, olha aí, legal. Né? Ela continua, moro em Charlotte, nos Estados Unidos, e acompanho vocês daqui, parabéns, sou fã, sim, podcast vicia. Escuto outros podcasts de cinema, mas vocês são o meu favorito. Achei os comentários do Heineken muito pertinentes e massa a autocrítica do Rafa e os questionamentos do Dani. É muito bom poder dividir a paixão de cinema com vocês. PS, sigo vocês no Instagram, olha aí. É uma ouvinte completa. Sim. E ela fez o mais legal, que é ela saiu do armário e mandou um comentário pra gente. Porque exatamente. Até então a gente não sabia. Não sabia. A gente precisa que vocês falem, tá, gente? Comentem, nem que seja no Twitter rapidinho, assim, pode ser, sei lá, qualquer rede social, qualquer lugar. Exatamente. Tati, muito obrigado pelo seu comentário e volta a comentar. Vai lá, coloca no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, que é muito bacana realmente esse feedback. E olha só, a gente não sabia nem que a gente estava chegando em Charlotte, nos Estados Unidos. Agora a gente sabe. Então estamos ficando chique. É Charlotte NC, né? NC. Eu não sei se é... Eu pensei em North Carolina, mas de repente pode ser Massachusetts. Brincadeira. Ou Nicarágua. Não, Nicarágua não é Estados Unidos. E eu tenho um comentário até bravo aqui do Alexandre Rodrigues Assunção. Eu vou ler um pedaço dele, enfim, não vou ler absolutamente tudo que ele escreveu, mas ele comentou sobre o podcast 310 Capitã Marvel. E ele comentou o seguinte: sobre o filme, a Marvel no mínimo errou ao entregar uma personagem que entra para fechar a fase dos Vingadores para diretores iniciantes sem muita experiência no ramo cinematográfico e uma equipe técnica bem problemática. O filme tem vários erros de direção. Os próprios atores estão meio soltos no filme e mal orquestrados, prejudicando a conexão que poderíamos ter com eles. A intimidade que a Capitã Marvel tem com o Nick Fury é estranha, levando em consideração que eles nunca haviam se encontrado antes. Falta domínio de cenas e o modo de contar história, que é o papel predominante do diretor. A criação do ambiente alienígena deixou a desejar, faltou design de produção, criatividade, que num filme desses é essencial. Concordo com vocês no podcast. Fora isso, as pessoas que estão taxando o filme de feminista ou lacrador, termo problemático, a um passo de gerar uma palavra bem preconceituosa, é de uma inocência ou falta de conhecimento básica da linguagem de cinema. O filme tem situações de empoderamento feminino. E aí ele explica mais algumas coisas, mas basicamente ele tá bravo porque ele detestou o filme. Então a gente veio falar aqui porque, né, a gente precisa mostrar os comentários para as pessoas saberem o que as pessoas estão achando e entenderem que nem todo mundo concorda com todo mundo. E fica a dica pro Alexandre escutar o podcast 313, né, que a gente falou com o Heineken justamente sobre a parte de crítica, sobre a análise de filme e tal. Sim. Também, porque é legal da gente ver, né,
né, que às vezes quando você entende um pouco mais do processo, a gente começa também a relevar algumas coisas, né? Por mais que você seja crítico, você pode ser crítico, obviamente, né, com o que você gosta, como consumidor você pode reclamar também e tal, mas é interessante a gente entender o processo de criação de um filme, porque você passa a entender também aonde que moram realmente os problemas ali, né? E também, assim, uma coisa é você dizer que pra você tal coisa não funcionou, outra coisa é dizer que aquilo não funciona. O Alexandre tem todo o direito de dar essa opinião, a gente tá aqui colocando ela pra todo mundo ouvir, mas o 313 explica umas coisas interessantes mesmo. Daily Bats, I choose you as champion. Say my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say the key! Say my name. Shazam! That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. Chegava aos cinemas no dia 4 de abril de 2019 o novo filme da DC, o Shazam. Pois é, você aí que não conhece o super-herói da DC, ele chegou aí para trazer um novo ar, né, pro estúdio que tinha aquela fama de sempre fazer filmes mais dark, mais sérios e tal, e Shazam veio justamente para quebrar com isso, né? Talvez um pouco embalado aí pelo sucesso que teve lá de Deadpool, da própria Marvel como um todo, né? Que também fazia filmes alegres e né, sempre com alguma piadinha. Trouxeram aí Shazam, que é um personagem inclusive propício para isso, né? Porque é um personagem que tem esse vínculo direto aí com crianças, adolescentes e tal. Então era um personagem que a DC poderia trabalhar mais esse ar juvenil e também alegre, né? Assim, mais leve. Mas aí, para surpresa de todo mundo, eles trouxeram o David Sandberg, que é o cara responsável lá por Annabelle 2 e outros filmes de terror, né? Então trouxeram um diretor de terror, um diretor novo, tem 38 anos só, e ele veio aí para comandar o Zachary Levi, o Ashley Angel e tal, e tantos outros atores para fazer esse filme. Dan, diz pra gente, além do David Sandberg, que veio desse lado aí sombrio, quem mais que compõe a ficha técnica? Então, tem vários nomes interessantes. Só pra citar o David Sandberg, ele é novo, né, e ele se destacou muito com Quando as Luzes se Apagam, né. Inclusive, são filmes produzidos pelo James Wan. É, exatamente. O David Sandberg, ele fazia muito curtas de terror. E aí o James Wan viu o potencial dele e chamou ele pra fazer o Annabelle 2. Na verdade, ele produziu já o Quando as Luzes se Apagam, longa, que foi o primeiro longa do David Sandberg, que já era tipo um remake ou continuação, enfim, do curta dele, que o James Wan viu e gostou, né? Exatamente. Daí o James Wan foi pra DC, que ele dirigiu o Aquaman e com certeza influenciou pra trazer também o David Sandberg pra gravar o Shazam. Então, por isso da minha frase no comecinho do podcast, esses diretores aí de filmes de terror estão ganhando, né, uma nova linha de direção para filmes de super-herói. E engraçado que são filmes leves, né? É, exatamente. Sim. Mas eu acho que dominar a técnica cinematográfica é interessante justamente porque quando você domina para um lado, você consegue dominar para o outro, né? Mas enfim, é um debate aí para se ter. O roteiro desse filme é do Henry Gayden, que fez o roteiro de Homem-Aranha 3 e Terra para Echo, ou seja, ele não fez nenhum, né? O Homem-Aranha 3 é o filme mais criticado do Homem-Aranha e tudo mais. Também tem o roteiro do Darren Lemke, que fez o Turbo, aquela animação, né? Do caramujo lá, e o Goosebumps mais recente, né? Então, enfim, temos roteiristas aí experientes e tudo mais pra fazer esse filme. A montagem é do Michel Aller, que fez a montagem do A Freira e do Annabelle 2, ou seja, também veio do terror. Uhum. A fotografia é do Maxime Alexandre, que fez Viagem Maldita e A Freira. E a trilha sonora é do Benjamin Wallfisch, que fez a trilha do Dunkirk, do It e do Blade Runner 2049. Ou seja,
Ele tá com grandes filmes aí, né, entre muitos outros, inclusive. No elenco, além do Zacharias Levi, que na verdade o pessoal fala, em inglês você fala Zachary Levi. Enfim, eu aprendi isso também vendo as entrevistas. Pra gente é Zacarias Levi. Zacarias Levi. Fácil. Mais fácil, né? E ainda faz você dar mais risada dele, né? Porque você falou Zacarias, você associa com comédia. O Zachary Levi fez o Chuck, né? Aquela série Chuck. E ele tá também no Thor. Ele tá até no filme do Thor. Ele aparece lá brevemente. Tem também o Asher Angel, que é um dos meninos, né? Que faz o Shazam, inclusive. O que se transforma no Zacarias, que faz o Billy Batson. Tem o Jack Dylan Grazer, que arrasa nesse filme e já tava arrasando lá no It. A Coisa, né? Ele é um dos menininhos do It. Tem o Mark Strong, ele fez o Kingsman, fez muitos vilões em vários filmes. Assim. É o segundo vilão dele na DC, porque ele fez o Sinestro no horrível filme do Lanterna Verde. Ah, então é sim, o segundo vilão dele no universo DC. Exatamente, verdade. E aí tem o Jimon Hounsou, que eu brinquei que ele tá em todos, ele tá no Guardiões da Galáxia, no Gladiador, Diamante de Sangue, e ele já fez várias participações aí por filmes também da Marvel, né? Porque é o mesmo personagem lá, o Korat. Aí tem as crianças, né? A Grace Fulton, a Faith Herman, o Ian Chen e o Jovan Armand, que são nomes aí pra gente citar, porque eu acho que fizeram papéis bem legais no filme, então é isso. Esses são os principais nomes da ficha técnica do filme. Tem dois atores que tem umas curiosidades. O primeiro é o John Glover, que faz o pai do pequeno Dr. Sylvana, né? Que ele é a segunda vez que ele faz um pai de vilão na DC. Porque ele fez o Lionel Luthor no Smallville. Verdade. Então, foi a primeira cena, aparece ele, eu já pensei, nossa, é o segundo personagem que vai ter um vilão careca da DC. É verdade. E um outro nome, pra quem gosta de séries também, que chamou a atenção, foi o do Cooper Andrews, que faz o pai adotivo do Billy Batson, que é o Jerry, lá nas temporadas atuais do The Walking Dead. Que é um cara bem bonachão, assim, o personagem dele no filme lembra muito o personagem dele da série. E o Dani tava falando aqui antes da gente gravar que temos participação brasileira no filme. Então, pra quem não sabe, os youtubers lá do Canadá, né, o Leon e a Nilce, lá do Cadê a Chave, né, que é o canal deles, eles são bem famosos, eles aparecem, tem até um vídeo deles no YouTube contando detalhes, como foi a gravação, se eles pegaram frio e tal, e aí eles foram pra lá, passaram frio e tal, e eles gravaram, e é uma cena que eles são, tipo, os fãs do Shazam tirando fotos, e eles falaram que isso é uma estratégia que vários filmes estão tendo, então tem vários filmes grandes que estão tendo, tipo, essas mini pontas de luxo, são youtubers de lugares diferentes do mundo. Interessante. Então você conseguiu ver eles quando você assistiu o filme? Não, eu nem sabia. Mas quando você vê a ceninha deles, você fala, lembro dessa cena. Então, se você for ver o filme prestando atenção, sabendo da cena, qual é a cena, você vai falar, são eles. Mas eu acho que, sei lá, o legal é justamente você descobrir depois, né? Quase que como fala? Easter egg. Um easter egg. Easter egg pra depois, né? Youtuber nacional do Canadá. Exatamente. É que eles moram lá, mas enfim. Pois é. E outra coisa interessante da gente falar sobre o filme, né, pelo menos essa parte técnica, é o seguinte: Shazam, ele estreou na liderança das bilheterias e dentro da expectativa da Warner. O filme, né, dirigido aí pelo David Sandberg, ele é a menor bilheteria de estreia da DC até o momento. Porém, o lado bom disso é que é o filme mais barato que a DC fez até agora. O filme custou $80 milhões e ele já faturou 160 milhões de dólares, ou seja, já dobrou, né? Já conseguiu aí mais de 100% de lucro em cima daquilo que ele gastou para ser produzido. Então, obviamente que é um sucesso. Já estão inclusive falando que já começaram o processo, né, para fazer a continuação do filme. Então, assim, tudo indica que vamos ter mais Shazam, vamos ter mais histórias dentro desse universo aí da DC, mas é importante a gente frisar isso, não é um sucesso de bilheteria como foi outros filmes que a DC já fez e tal, então é legal ficar de olho, apesar de ser um filme barato. Mas como ele estreou faz pouco tempo, a gente pode ver aí ele se manter com uma boa bilheteria ao longo do tempo. Porque eu acho que ele tá tendo um bom retorno, um bom feedback mesmo do público e da crítica também. Então eu acho que isso pode manter uma bilheteria razoável.
E independente disso, eu acho que ele também renova um pouco a DC, né, assim, e mostra o caminho que a DC vai fazer, que é fazer filmes que estão dentro de um mesmo universo, né, você tem citações, mas não são interligados, né, tanto que o próximo filme da DC vai ser o do Coringa, que pelo trailer vai ser, tipo, extremamente dark, extremamente pesado, talvez até nem vai poder, sei lá, talvez seja 16 anos. Aí, e nem vai se passar nesse mesmo universo do Batman vs Superman, do Shazam, Aquaman. É como se fosse uma realidade paralela, né? Ele não vai ter nada a ver. Não, até porque ele vai se passar antigamente. Antigamente, né? Mas da mesma forma, né? Então, é uma linha que a Warner quer fazer, assim, tipo, filmes mais dark, mais densos. Mas eu acho que é um caminho interessante de seguir. Porque, tipo, não dá pra querer fazer um baita de um universo expandido, que nem a Marvel fez. Então, pra mim, assim, na minha opinião, é a melhor escolha. Deixar com que bons diretores consigam explorar facetas desses super-heróis de maneira independente, porque, sei lá, eu acho que faz parte. Mas vocês não acham que o fato do filme, mesmo dele ter sido barato pro estúdio, e que hoje, assim, depois de uma semana da sua estreia, ele ter faturado só 160 milhões. Estou falando só 160 milhões de dólares, entre aspas, tá? Porque... Sim, mas comparando com qualquer outro filme de super-herói, mas comparando, por exemplo, com Capitã Marvel bateu $1 bilhão, né? Será que Shazam também não reflete um pouco os insucessos da DC ao longo desse tempo? Eu acho que não. Eu acho que ele justamente é um reflexo de ele ser independente, de mudar o tom, entendeu? E de ser de um super-herói menos conhecido. Então, mas pelo fato dele ele ser um filme um pouco mais próximo do tom da Marvel, vamos colocar assim. Mas assim, ele ainda assim é um filme da DC. E a DC, ela veio com decepções, né? Meio que seguidas, assim. E aí, quando você tem uma estreia... Tudo bem, eu ainda acho que Capitã Marvel, ela tinha uma vantagem, que era o pré-filme antes de Vingadores. Então, tipo, já tinha uma expectativa de como é que eles vão encaixar a Capitã Marvel pra Vingadores e tal. Era um argumento, ok. Mas assim, a DC, como ela teve seguidos fracassos, vocês não acham um pouco estranho? Tipo, a gente tá surfando essa onda ainda de super-heróis. Aí, de repente, a DC fala, tô soltando um filme novo de super-herói e o filme ainda não engrenou nas bilheterias, sabe? Os filmes da DC Warner, eles estão acabando, estão sendo como se fossem filmes B de super-herói. Por exemplo, como aconteceu no Quarteto Fantástico e Surfista Prateado, ou os X-Men, que eram filmes mais B, assim. Os principais seriam os Vingadores, que já tem toda uma história. Então, a DC, ela teve uma trajetória em queda livre. Ela começou lá com o Homem de Aço, e daí logo depois já veio o Batman vs Superman, que foi um fracasso, foi um fracasso, assim, de crítica, né? Às vezes até se pagou, mas... se pagou, com certeza. Mas, assim, foi um fracasso de crítica. Liga da Justiça e tal. Aí teve a Mulher Maravilha, que melhorou um pouco, né, a cara da DC. Só que daí Aquaman foi morno, Shazam, pelo que a gente tá vendo, também tá morno. E a DC, os filmes dela estão com um grande problema, que os dois nomes principais, que é Henry Cavill, que faz o Superman, e o Ben Affleck, que faz o Batman, caíram fora. Então é que nem na Marvel, se a gente perdesse lá o ator, o Robert Downey Jr. do Homem de Ferro e o Chris Evans, que é o Capitão América, eles caem fora. O público fica sabendo disso, o público vai mais desanimado, não é mais o Homem de Ferro e tal. Então, ela tá tendo muito desfalque, né? Isso tudo tá jogando contra o estúdio. Por isso que eu acho que o Shazam, ele tem um bom significado em longo prazo, né? Não é tipo, vai fazer bilheteria. Eles provavelmente estão olhando para esse novo modelo de negócios. Vão fazer filmes, né? E aí, por exemplo, deu certo do ponto de vista... teve um bom retorno. Comercialmente se eles lançam certo. um Shazam 2, quando der bastante tempo de todo mundo ver esse filme em outras, né, depois do cinema, tem que ser um pouco rápido, eu acredito, porque tem um elenco infantil que, querendo ou não, você não pode demorar demais, né? Senão eles crescem e aí fica estranho a continuidade. Mas eu acho que, assim, dentro de um planejamento de longo prazo, eu acho que o Shazam faz sentido e pode ser um caminho para eles seguirem, do tipo, outros super-heróis, para dar uma descansada dos Batman da vida, pra, enfim,
manter essas franquias e tal, entendeu? Eu só acho que se a gente comparar estúdios, tipo DC e Marvel, a gente tá comparando DC e Marvel porque eles são estúdios semelhantes, porque eles trabalham no mesmo segmento do mercado, assim, né? No gênero de super-herói e tal. Mas, só a grau de comparação, de entendimento. Capitã Marvel, na sua primeira semana, ela quebrou diversos recordes. Inclusive, ela bateu a marca lá de $500 milhões em apenas 4 dias. Tipo, é impressionante o que a Marvel fez, entendeu? Tudo bem, a Marvel, como eu falei, eles conseguiram, assim, surfar numa onda que eles mesmos construíram, né? Porque eles criaram toda essa expectativa, toda essa questão de, tipo, os filmes estão todos meio interligados e tal. Então, meio que quando você solta um filme, você tá embarcando ele no sucesso de outros. Agora, a impressão que eu tenho é que a DC, ela colhe um pouco do fruto desses fracassos de crítica mesmo, entendeu? Porque ela teve uma sequência de fracassos de crítica, assim, e aí quando eles emplacam justamente o filme que seria o filme que tem o tom mais próximo do que foi o discurso da Marvel, daí de repente, tipo, não emplaca na bilheteria, né? Então, tipo, dá pra ver que a DC, tipo, tá meio que tendo que se reconstruir realmente, sim, né? Sim. Acho que o Shazam, o comparativo dele com a Marvel, o mais próximo que eu senti isso ainda assistindo ao filme, é o Thor Ragnarok. Porque o Thor Ragnarok, ele é muito mais um filme de comédia do que um filme de ação. E o filme do Shazam é a mesma coisa. Ele é muito mais um monte, parece até um monte de sketch, né? Um monte de piadinhas com uma ou outra cena de ação. Porque o Shazam nada mais é do que uma criança, na verdade, né? Então ele não tem uma preparação, ele não tem ele não é perito em artes marciais, coisas assim. Então até tem pouca porradaria durante o filme, se a gente for analisar o filme inteiro. Então é muito mais a situação, o bizarro, né, da criança virando um homem adulto com superpoderes. É isso que é o tom do filme, né? Oh, thank God! Hey, stop right there. How do I know you're not a supervillain using telepathic abilities to make me believe that you're Billy? Huh? What? All I have to do is press dial on this thing. No, I have proof. Here. Oh, come on. Look, I lied, okay? I took your bullet. Oh, no! Oh, stupid adult hands. But you saw it. You saw it, right? Look, Freddy, I swear, it's me, okay? Look, I know we're not really close friends or anything, but you're the only person that I know that knows anything about this Cape Crusader stuff. It's Batman. Agora vamos aproveitar para entrar no filme, e aí queria pedir pro Henrique trazer pra gente aí a sinopse sobre o que fala Shazam. Shazam! O filme conta a história do adolescente Billy Batson, que ele vive mudando de famílias adotivas, porque ele tem um comportamento muito rebelde, sempre foge, e ele acaba sendo escolhido pelo mago Shazam para receber todos os poderes que o mago tem. E assim, quando no mesmo tempo ele descobre ser um super-herói, ele também precisa da ajuda da nova família dele para vencer um vilão que quer roubar os poderes dele. É isso aí. Eu já acho que uma das grandes vantagens do filme é justamente o fato de você ter como o herói crianças e adolescentes. Por quê? Porque como você já tem um filme que tem ali, né, na sua veia, né, na sua origem, essa coisa da comédia, quando você traz crianças e adolescentes para o centro da história, meio que você respalda essa comédia meio pastelona, entendeu? Então, assim, tudo se torna mais leve. É diferente como você falou de Thor. Eu não gosto desse Thor porque eu acho, tipo, que ele virou um pamonhão. Tipo, você tem um filme que ele é super sério, outro filme que ele é um pamonha, tem outro filme que ele, sabe, é um cara que tá pensando no sucesso da humanidade dele lá e tal. E aí, tipo, não casa uma coisa com a outra. Aqui não. Quando você tem crianças e adolescentes no centro da história e o herói principal, ele, né, a essência dele é de um adolescente, você meio que releva tudo isso. Tipo, todas as coisas que ele faz, todas as brincadeiras que ele faz, as tiradas que ele dá e tal, tipo, tudo parece que funciona melhor porque eles encaixaram um elemento infantil ali, né? Tem até uma cena que ilustra bem o que você está falando, que é a hora que vai o Shazam e o
melhor amigo dele, né? Na verdade, o irmão adotivo dele, que é o Fred, que eles vão numa conveniência, tem um caso todo lá, aí eles saem com uma cerveja cada um. Eles tomam um golão e cospem. E todo mundo, eu já fez isso quando era criança, né? Tomava um gole de cerveja do pai, credo, que nojo, prefiro refrigerante. Exatamente. E tipo, eles entram de volta e saem com um monte de Cheetos, um monte de refrigerante, né? Energético. Exatamente. Mas uma coisa que eu até coloquei na minha crítica que eu achei. A sensação que eu tive é que o menino que faz, é o Asher, né, que faz o personagem do Billy Batson, ele tem um clima pesado, ele tá, claro, até porque faz sentido, ele tá atuando muito bem, inclusive, porque ele é um menino, né, que foi, tipo, abandonado, que tá pulando de casa em casa, meio revoltado, então, ele não é um cara super bem-humorado. É verdade. E aí, quando ele vira Shazam, ele vira um palhação. E meio que ele até esquece dos problemas dele de criança. Né? Exatamente. Eu acho assim, existe uma explicação que até que é um pouco aceitável, que é do tipo assim, é como se você vestisse uma carcaça que te permitisse se soltar mais e, consequentemente, você não fica mais feliz. Você tipo, não carrega os mesmos problemas. E você fica mais feliz, porque tipo, toda criança adoraria ser um super-herói. Uhum. Faz um pouco de sentido, mas mesmo assim, pra mim, fica um pouco descolado. É como se ele não fosse a mesma pessoa. É verdade. Em alguns momentos é como se fossem pessoas diferentes, ele tá tipo incorporando, entendeu? Ou se transformando. Foi uma das coisas que me tirava do filme, assim, que uma das minhas críticas negativas mais ferrenhas sobre o filme do Shazam foi isso. É como o Daniel tá falando, não parecia a mesma pessoa, parecia que ele mudava de personalidade. Acho que o Asher Angel, né, que é o menininho que faz o Billy Batson, ele devia ser um pouquinho mais engraçado, né? Porque a gente fala, nossa, é o jeito dele refletindo no adulto. O Zachary Levi, ele é bem bonachão, ele era uma parte muito boa de se assistir no filme. Eu mesmo não consegui sentir muita empatia pelo Billy Batson, né? Pelo protagonista do filme, olha que esquisito, né? Eu achava muito mais legal as cenas com o Freddy, com os outros irmãos e tal, e com o próprio Shazam. Mas o protagonista, eu senti um afastamento. Inclusive porque, assim, o problema do Billy Batson é, eu estou à procura da minha mãe. Uhum. Aí o cara ganha superpoderes como super velocidade, super força e não sei o quê. Por que ele não usaria essa vantagem física para ele continuar procurando a mãe dele? Sim. Tipo, como a própria super velocidade. Não, mas eu achei interessante. Isso eu achei muito legal. Acho que o roteiro do filme, e aí volta no podcast passado que, né, enfim, o roteiro em termos de entendendo esses arcos, é interessante a gente analisar isso, porque ele tá caminhando com o arco e aí tem um momento em que ele descobre onde está, porque as crianças, né, descobrem onde está a mãe dele. Ele vai. É um pouco breve, não é nenhum drama tão aprofundado, mas eu achei interessante, porque é como se quando ele se dá conta de quem é a família dele, para quem que ele tem valor, quem que ele tem que valorizar. E que eles meio que se completam também. É, exatamente. E porque assim, ele meio que se decepciona com o que ele encontra. Tipo, ele, né, enfim, descobre o motivo dele ter sido largado, assim. Então eu acho que esse lado é interessante, sim. Ele tem uma... Aí faria sentido um pouco o personagem do Zachary Levi, né, o Shazam, o super-herói, ser mais bonachão. É como se ele tivesse se encontrado, é como se ele tivesse se libertado de algo que estava aprendendo. E antes disso, faria mais sentido se o personagem do Zachary tivesse um pouquinho... Se os dois tivessem um pouquinho um mais próximo do outro. Se ele fosse um pouquinho mais irônico ou brincalhão, e se o Shazam super-herói tivesse um pouquinho mais de densidade, né? E aí depois você teria essa transformação. Então eu acho que, sei lá, isso tá desequilibrado, mas ao mesmo tempo o arco desse personagem é interessante. E o Henrique falou de não se aproximar tanto. Por um lado isso faz sentido, mas por outro eu acho que também é o contrário. Ele é um personagem muito interessante, né? O Billy Batson, ele é um personagem interessante de você analisar, porque realmente ele é uma pessoa que tá sofrendo. Não acho que o filme tem que fazer alarde sobre isso, porque ele não é um filme com esse propósito, né, obviamente. Mas assim, é um arco interessante de se pensar, de se refletir. É que o que eu acho interessante no arco dele é que ele é o elemento propulsor para criação
do conceito do que é família, né? Porque ele tem aquela coisa de, perdi minha mãe, ele tá passando por várias famílias, ele nem chega aí pra essa outra família e chamam essa outra família de, você tá indo pra uma outra família, você tá sendo adotada por um novo pai, por uma nova mãe e tal. Não, eles falam, você tá indo, tipo, pra um... foster care. É que não tem muito no Brasil, mas... Seria uma... São pessoas que, tipo, que acolhem. Né? Mas, tipo... É que eu tô tentando lembrar como que eles colocaram na legenda. Era como se fosse uma república, entendeu? Como se fosse um negócio assim que eles colocaram na legenda. Mas enfim, o conceito de família passa por esse arco dele, né? Porque ele tá tentando entender o que é uma família. E aí, quando chega nesse arco onde ele se vê numa família onde a mãe é branca, o pai é tipo, tem latino, né? O pai é tipo um latino. Ele é nova-iorquino, mas ele lembra um pouco um latino, ele lembra até mesmo pessoal meio não jamaicano. Tipo os personagens da Moana. Da Moana, exatamente. Mas tipo é característica, ele tem características de nativo americano. Isso, Então, olha só que interessante, porque daí a mãe é branca, o pai tem essa característica mais latina, daí você tem uma irmãzinha negra, tem o outro irmão japonês, o outro que é gordinho, não sei o quê. Então, assim, ele vai para um lugar que é muito plural. Então, todo esse arco dele é interessante por isso. Agora, é óbvio que quando ele se transforma realmente no Shazam, há um descolamento disso, né? Porque o Shazam, ele realmente não demonstra tudo isso. O momento que ele demonstra um pouco mais é quando ele tá conversando lá com aquela irmã dele, que é a Mary, e aí ela quase é atropelada, ela tá meio triste porque ela vai ter que deixar a família, e ele vai discutir um pouco sobre o que é família, que ela precisa pensar mais nela e não sei o quê. E ali ele tá realmente com a carcaça do Shazam, com os conceitos do que o Billy Batson pensa sobre a vida. Mas realmente, tipo, é o único momento que a gente vê de Shazam onde ele questiona a questão de família mesmo. Que é até uma cena engraçada, porque normalmente a gente pensa, né, um super-herói, o Superman, ele sempre vai vir com conselhos bons, enaltecendo a família e tal, né, aquela figura do super-herói. E ele, como um super-herói, tá falando pra menina, não, dane-se a família, você tem que pensar só em você. Ele tá dando só depende de você, totalmente deturpado, né? E aí eu queria até entrar um pouco nisso, porque o Henrique vai poder explicar melhor pra gente o seguinte. O Shazam, originalmente, era conhecido como Capitão Marvel, né? Isso. Teve toda uma briga jurídica lá entre Marvel, DC, sei lá o quê, porque daí eles precisavam, realmente tinha essa questão de que o Shazam seria realmente como se fosse o contraponto, né, do Super-Homem. Tipo, a Marvel viu que o Super-Homem tava fazendo sucesso e aí resolveram criar o Capitão Marvel e tinha as mesmas características do Super-Homem, e aí a DC entrou com o processo e tipo, deu uma puta confusão isso daí, não foi? É um super embrólio. Mas realmente, o Shazam é o personagem super-heróico chamava Capitão Marvel, que Marvel vem da palavra americana, né, marvelous, né, que seria magnífico, né, maravilhoso, né. E aí o personagem ele surgiu em 1940 numa editora de quadrinhos que chamava-se Fawcett Comics. Aí, o que aconteceu? A DC, que na época não tinha o nome de DC Comics ainda, era um outro nome, ela olhou o personagem e falou, pô, esse negócio aí é a cópia do Superman. A roupa é igual, os mesmos poderes, tudo mais. Então o que aconteceu? A editora que depois veio a se tornar a DC Comics, ela pegou e processou a Fawcett Comics e proibiu ela de lançar revistas com o personagem. Depois de muitos anos, a DC daí ela comprou os direitos do Capitão Marvel pra ela, comprou todos os personagens que tinha lá da Fawcett, comprou a empresa que tava falindo. Só que o que aconteceu? Na Marvel Comics já tinha o Capitão Marvel, que quando vocês falaram lá do podcast da Capitã Marvel, lembra que antes tinha o Capitão Marvel. Então o que eles pensaram? Puxa, se a gente lançar a revista Capitão Marvel, a Marvel Comics vai vir e vai processar a gente. Então vamos lançar o personagem, mas chamar de Shazam. Então é por isso... Que já era o nome do mago. Que já era o mago e já era o bordão que tinha, e teve uma
série live action lá, antigona, preto e branco, que tinha o Shazam, né, o Capitão Marvel e a família Marvel, que eram, né, se procurar no Google, com a imagem, você vê lá em preto e branco, tinha a Mary Marvel, né, todos os irmãos dele, era um menor número de irmãos, né, mas já tinha esse lance que a gente vê mais pro final do filme, de que aparecem outros super-heróis também, e já tinha isso desde o começo. Esse negócio de família Marvel e não sei o que é mais ou menos o mesmo conceito dos Incríveis, por exemplo. Tem o Senhor Incrível. Isso, exatamente. Coisa, tá. Só que quando teve aquele desenho lá da Liga da Justiça, da Liga da Justiça Sem Limites, que passava no SBT e tal, quando foi o Liga da Justiça Sem Limites, aparece o Capitão Marvel. E chamam de Capitão Marvel mesmo. Então já era tipo, a DC já usou os dois nomes, entendeu? Porque depois teve toda essa separação, daí virou a Capitã Marvel, ficou pra Marvel Comics, né, a personagem, e o Capitão Marvel pra DC Comics, mas esse é o grande imbróglio, né? De qualquer forma, o Shazam sempre foi pra DC uma espécie de herói B, então. Ele nunca foi... Ele não tava na elite ali junto com o Super-Homem, Batman Isso, e tal. não, no comecinho nunca esteve. Depois de um tempo é que eles começaram a dar um pouco mais de relevância pra ele, mas nunca tanta relevância quanto Batman, Superman, Mulher Maravilha e tal. É porque, como a gente falou no comecinho do podcast, como o Shazam, ele é um adolescente no corpo de um adulto, era uma revista muito mais leve. Então as crianças preferiam muito mais ler as historinhas do Capitão Marvel do que ler as historinhas do Superman. Sim. Pra vocês terem ideia. Porque era muito um tom mais engraçado. Os vilões eram tipo... Tem uma cena lá no filme que mostra uns homens uns jacarés antropomórficos, né? Jogando baralho. Sim, é verdade. Então era esse tipo de vilão que tinha, uma coisa meio comedinha mesmo, né? Então, é por isso, mas é um personagem assim, por a palavra, né, a expressão Shazam, a pessoa pode nunca ter lido uma revistinha, mas se a gente falar para nossos pais alguma coisa, eles vão, eu já ouvi isso, eu lembro da série antiga, entendeu? E tem um negócio dos Novos 52, né, esse filme ele usa muito da história... Isso. Desses quadrinhos novos que meio que criaram coisas novas. Exatamente. Né? Porque os irmãos dele, acho que é só nos Novos 52 que eles são todos parte do Shazam? Ou não? Os Novos 52 nos quadrinhos, que a DC Comics pegou e falou assim, nossa, o novo leitor vai pegar e tem trocentos mil números de HQ pra ler, pra entender a história onde ela tá. Então vamos fazer um reboot. Aí fez o reboot se chamou Novos 52. Depois desse reboot, se eu não me engano, já teve mais 2. Caraca. E aí, quando a DC fez esse reboot, a história do Capitão Marvel... Ela já pôs uma quantidade, os irmãos adotivos dele já são os que aparecem no filme, a aparência deles, tudo mais, o nome e tal. Teve um arco de histórias em quadrinhos, que pegou todos os quadrinhos da DC, que chama-se Flashpoint, que até provavelmente se sair um filme lá com Ezra Miller, né, que faz o Flash, provavelmente vai ter um pouco desse arco. Nesse arco, é um mundo meio que paralelo, as 6 crianças juntas formam o Shazam. Aparece um super-herói, mas cada uma das crianças representa um dos poderes, né? Porque o legal do personagem é que ele tem muito a ver com a questão de mitologia grega. Que o S é a sabedoria de Salomão, o H é a força do Hércules, o A é a resistência do Atlas, os poderes mágicos, né? O raio seria o poder dos Zeus, a coragem do Aquiles e a velocidade e o voo do Mercúrio. Então tem tudo a ver até com o universo da Mulher Maravilha, que é totalmente mitologia grega, né? É isso, e cada criança, né, nesse arco Flashpoint, cada criança representaria uma letra. I told you this was a bad idea! Freddy? Freddy, what happened to the stairs? Hey, covering her mouth if you're gonna kidnap her is not gonna make her less scared, okay? Darla, it's me, it's Billy. I know I don't look like me. A wizard made me look like Maybe this. don't start with the wizard, it's just gonna make her more confused. Some old guy brought me to a temple and he made me say Shazam. Rosa! Agora, a gente tem no filme Mark Strong, né, que é o Dr.
Tadeu Silvana lá e tal, que é o grande vilão, né, do Shazam. O Mark Strong no filme, eu gosto sempre muito da atuação dele, porque eu acho ele sempre um cara muito pé no chão, muito centrado e tal, quando ele faz os papéis dele, sabe? Então, pra mim, ele passa muito isso. E, assim, o lance da obsessão dele, o fato de ter aquele, como se fosse um erro, né, do mago Shazam, rejeitar a criança, e a criança se vê como uma criança rejeitada por não poder ter aqueles poderes e tal. Eu gostei, inclusive, desse começo, sabe? Deles darem uma justificativa de por que o vilão é daquele jeito. Ele ser meio que rejeitado pelo pai, ele ser meio que rejeitado pelo mago, ele, sabe, está sempre tendo que se provar de alguma forma. Então eu achei legal isso, né? O fato dele ter uma motivação, e do filme dar um tempo pra mostrar essa motivação dele, porque você começa... É como eu sempre falo, né, nos filmes de herói, você entende o cara, você não precisa comprar as motivações dele, você não precisa falar, nossa, eu concordo e tal, mas o fato de você entender um pouco da motivação dele, torna ele um vilão um pouco mais palpável, assim, você consegue, tipo, entender o que ele tá fazendo, qual que é o sentido dele ali, né? Agora, a história, assim, dele conseguir os poderes, dele vir com os 7 pecados lá, com ele e tal, justamente cria esse balanço para que ele possa também enfrentar mais pra frente um monte de Shazams. Exatamente. Eu acho, assim, duas coisas que eu acho que foram citadas que são criticáveis, apesar de que eu acho que o tom sempre o tom de humor do filme, o tom de comédia, permite que a gente dê uma releve, né, algumas coisas. Mas eu acho que, assim, primeiro que a gente não sente a sabedoria no Shazam. É né? verdade. Então talvez pode ser um arco no próximo filme, do tipo, ele precisa desenvolver essa sabedoria, evocar essa sabedoria, algo do tipo. E ao mesmo tempo também, não sei como que é nos quadrinhos, mas esses demônios, né, esses monstros que são os 7 pecados, eles não representam necessariamente os 7 pecados, né? Não. Eu acho que faria mais sentido se eles tivessem alguma característica do tipo assim, sabe? Eles têm mais características de demônios do que propriamente dos pecados em si. Né? Entendeu? Se levar a pessoa a pecar, Não, e esteticamente também, assim. Esteticamente talvez não tenha como você ter a característica de um pecado, mas realmente eles podiam levar as pessoas a cometerem determinados pecados pra fazer sentido, porque senão eles são só monstros que estão... Com os nomes genéricos, com os nomes genéricos, né? Então, o assim, único que você reconhece que seria a Gula, que é um gordão que a boca dele vai até a barriga. É o único que esse deve ser a Gula. Mas eles ficam atacando as pessoas como se fosse um, tipo... Tudo bem, eu entendo que o filme como se fosse um monstro qualquer. Como se fosse qualquer monstro. Doidão. São os 7 monstrinhos. Os 7 monstros doidões. E tem lá acho que é o que fica dentro do cara, o da inveja. Acho que é da inveja. É o da inveja. Que até aí ok, porque assim, o invejoso também, é que em inglês ainda que é jealous, né, que também tem a ver com ciúmes, mas o invejoso é o que fica lá dentro, porque é a característica do cara, Dr. Silvana lá, e assim, ele só sai do corpo porque ele começa a ser provocado, né? Você não é bom, você é um bosta, não sei o quê. Ele não fala desse jeito, obviamente, mas é mais ou menos isso. Então, assim, ok, é aí que é estranho, porque não é algo super criticável, não é uma coisa que você fala, nossa, desenvolveram, só optaram por não desenvolver tanto isso, e faz sentido, porque senão você não teria tempo pra desenvolver o que eu acho que é o melhor do filme, que é esse elenco das crianças, né, que são, obviamente, para eles ocuparem tanto tempo, mas o suficiente pra gente se afeiçoar ou entender um pouco deles, e aí no filme não faria sentido, e fora que ele é leve, não dá pra você falar de pecados capitais de uma forma super leve, né? Então a forma mais leve é tipo, eles são monstros que poderiam estar nos Ghostbusters, né? Nos Caça-Fantasmas. São meio que parece com aquilo. No fim das contas, eu acho que eles fazem esse coisa, e assim, pra mim o mais forte, o que eu mais gostei, acho que foi esse elenco, né? Esse entrosamento das crianças, tá? Acho que foi bem legal. Agora, ao mesmo tempo, você tem um problema de assim, o filme, eu acho que ele tem dificuldade em prender o seu interesse nele, né? Porque os desafios que são lançados, tanto pro Billy Batson quanto pro Shazam e tal, eles são muito rasos também, né? Então o filme, ele, em alguns momentos, ele fica muito desinteressante, assim. Tipo, você tá assistindo desde o começo do filme, desde quando ele consegue os poderes e tudo, você já tem, assim, o senso de urgência do filme é mínimo. Você não tem, assim, uma coisa de tipo... Porque, assim, o vilão, ele tem que caçar o Shazam, ok.
Mas mesmo o processo de caça, mesmo o Shazam precisa se proteger, o cara vai, né, pegar as crianças e tal, é tudo muito, assim, previsível, sabe? Eu acho, esse pra mim foi um dos grandes problemas do filme. Eu gostei do fato de que ele tem um motivo pra sair da casa e que existe um motivo pro cara chegar lá e precisar esperar, né? Pra encontrar o menino voltando e tal. Sim. Existe esse desencontro. Eu acho que faz sentido. Então eu gostei disso. Eu não acho que ele é desinteressante. O que me incomodou, por exemplo, e é um paradoxo porque eu também gosto quando o vilão é bem desenvolvido, mas me incomodou que o ato de mostrar o vilão como criança é um prelúdio muito longo. E fica daí, ele estica o primeiro ato do filme, que fica um negócio meio cansativo, entendeu? Pra mim isso foi um ponto pior do que o desinteresse. Porque no fim das contas, depois de um certo ponto do filme, você entende que é uma aventura um pouco mais despretensiosa, no sentido de que, né, não é nada, nenhuma trilogia Batman do Nolan. E aí com isso você... Foi uma urgência, foi o suficiente de urgência pra eu querer ver como a história vai se desenvolver. Mas não, entendeu? Não é uma urgência que eu fiquei na ponta da cadeia. Não, obviamente que não. Mas eu achei que foi assim, foi divertido, entendeu? Foi uma forma... E aí, quando a gente vê esse dilema do ter que encarar todos esses demônios, né? E ele começa já a usar um pouco mais da esperteza, começa a se desenvolver nesse sentido. E aí, quando eles descobrem essa coisa da energia, eu achei que faz muito sentido. Ficou muito casado resolução, o filme em si, todo o arco de todos os personagens e tal, eles são bem encaixadinhos, assim. Tipo, tudo tem uma justificativa e tal. Só que eu acho ele pouco profundo, realmente, assim. Como a gente falou aqui, você tem os 7 pecados. Beleza, os 7 pecados são 7 monstros que não criam... Eles não vão, por exemplo, pra Terra e eles vão seduzindo as pessoas. Aí daqui a pouco tem uma pessoa que fica mais invejosa, outra que fica gulosa, entendeu? Tipo, ele não cria um pandemônio ali que eles precisam resolver. Fica tudo meio superficial. Mas eu acho que tem que ser porque é de adolescente, entendeu? Não faz sentido ser tão profundo. Um exemplo. Se o Dr. Silvana conseguisse pegar os poderes do Shazam, o que ele ia fazer? Eu não sei. Ele ia destruir o mundo, ele ia querer governar o mundo. Qual era o objetivo? Eu não sei. Não sabe. Não, na verdade ele é movido pela inveja. Isso tá interessante até. Ele é movido pela inveja. Tudo que ele queria era mostrar que ele podia pegar aqueles poderes. O que, claro, é forçado, se você parar pra pensar, que o cara ficou a vida inteira preocupado com um trauminha de infância, né? Ele tá velho já, né, de certa forma. E aí ele tá lá, meu Deus, investigando há milênios o porquê e todos os casos de pessoas que encontraram esse tal desse mago. Então, assim, isso é um pouco, né... Mas faz parte, acho que é verossímil lá dentro daquela realidade. Mas eu acho que a motivação é essa, ele tem inveja. Agora, o que ele faria, provavelmente ele ia tentar dominar o mundo, algo nessa coisa bem vilanesca. Ou então, de repente, até matar esses demônios, porque ele não precisa mais deles. Entendeu? E é uma relação também interessante porque eles falam, né, cara, eles estão te usando. Porque talvez o que aconteceria é isso, os demônios iam usar esse poder pra pegar os demônios, a gente não são nem demônios, enfim, esses pecados pra usar esses poderes e se fortalecerem. Explica no começo do filme, né? Era tipo um mundo anterior, tal, o mago conseguiu controlar esses pecados. Então eles talvez, aí sim esses pecados iam conseguir contaminar as pessoas e tal, e eles iam matar o Dr. Silvana, porque eles estavam usando o Dr. Silvana pra ir atrás desse pecado. Tem um poder maior porque pra se libertarem. Eles são tipo... São o famoso diabinho no ombro. Né? Fala, vai lá, pega pra você. Sim, mas ó, você justificou, eles iam se fortalecer. Isso seria uma ótima justificativa. Se tivesse, tipo... Essa motivação já iria complicar mais as coisas. Mas isso eu tô presumindo. Então, você tá presumindo. É aí que eu acho que mora o desinteresse do filme. Porque assim, quando você cria os vilões, coloca ali os pecados e tal, e aí você pega e fala assim, tá, pra que esses pecados servem? Eles são bestas ali que saem matando as pessoas. Mas se os pecados, tipo, a gente precisa se fortalecer, porque daí a gente precisa lutar contra o Shazam lá pra conseguir, tipo, dominar a Terra. Aí você entende. Você fala, bom, eles estão indo tão... Como que eles vão se fortalecer? Como que eles, né? Como que vão criar esse... Qual que é a grande ameaça deles? Porque no final das contas, a grande ameaça deles é porque eles existem. Só isso.
Tipo, qual que foi a grande... Sabe, eles existem, na verdade, e eles querem matar o Shazam. Essa que é a motivação. Acabou. Não tem um enredo ali um pouco mais desenvolvido. Ele só quer roubar o poder. Quer roubar o poder do Shazam. Ah, mas pra quê? Não fala muito. E se era pra roubar o poder do Shazam, por que não atacaram de cara o mago que era fraco e que foi quem passou os poderes pro Shazam, entendeu? Isso daí, pelo que eu entendi, assim, eles não sabiam o nome do mago. Então, eles viram que o mago passou os poderes pro Billy, daí porque ele fica, qual que era o nome, entendeu? E acho que foi essa a pegada. Uma coisa interessante é que quando eu não sei se o mago tá contando pro pequeno Dr. Sivana ou se ele tá contando pro Billy, que ele fala que uma vez ele passou os poderes pra uma pessoa, só que essa pessoa usou os poderes pra vingança e libertou os pecados. Daí fala que não é ele fala grupos, ele fala muitos povos foram dizimados, tal, mostra um flashback, né? Muita gente, assim, que gosta de quadrinhos, tal. Isso é no começo pro Dr. Sivana. Pro Dr. Sivana. Muita gente... Não, acho que é pro Billy. Pro Billy, que ele conta que passou os poderes. Então, muita gente acha, baseado nos quadrinhos e também no que saiu até agora, que essa pessoa que o Mago Shazam passou os poderes antigamente e usou os poderes pra vingança é o Adão Negro, que é um personagem, que é um dos maiores vilões do Capitão Marvel, que o Dwayne Johnson, o The Rock, já tá contratado pra ser o Adão Negro faz muito tempo. Até estranho ele não ser o vilão também desse filme, porque, quer dizer, é um grande inimigo, talvez eles vão querer fazer um filme só dele, a história dele, alguma coisa assim, mas entende-se que seria um pouco da origem dele, porque é exatamente isso, a história do Adão Negro é que ele morava num país lá no Oriente Médio que tinha um ditador, um tirano, e ele ganha os poderes, e daí ele vai, pra ele tirar o tirano, o ditador que dominava aquela área, ele vira um tirano, ele mata o cara e, tipo, domina com punhos de ferro. E seria muito legal se tivesse alguma coisinha, porque, pô, o The Rock já é um ator que todo mundo gosta, ele já tá contratado pra ser esse personagem. Agora a Warner DC tá esperando pra lá pra frente fazer um filme de origem só do vilão? Ou será que o Adão Negro vai aparecer num possível Shazam 2? Mas você sabe que isso é uma coisa que eu particularmente não desgosto. E acho interessante se a DC fizer, ou que na verdade vai ser um não fazer, vai ser um não se preocupar com isso, que é com essas conexões. Entendeu? Eu particularmente não vejo problema, e eu entendo que como todo mundo acompanhou a Marvel por quantos anos já? A Marvel? 20 anos? Bom, não, 11 anos. 11 anos. Eu exagerei já. Acompanhou essas coisas de tudo tão conectado, talvez as pessoas prefiram desse jeito. Mas eu acho interessante isso. Então vou dar um exemplo. No final do filme, já ainda falando do Shazam, no finalzinho lá, na cena do meio dos créditos, tem aquela cena que tá o Dr. Sivana numa prisão, né? Porque vai saber se não é no Asilo Arkham, acho que não sei se mostra. Não, acho que é numa manicômio qualquer. Um lugar qualquer. Ele tá preso e aparece aquela lagarta que é muito bizarro, mas é um... vilão bizarro do Shazam. É um vilão bizarro do Shazam, um vilão da DC e tal. E eu tava vendo alguma coisa e falaram assim, lendo, né, vendo algum vídeo e tal, falaram, não necessariamente vai ter um filme com essa lagarta. E não precisa, entendeu? É uma referência. E eu acho interessante. Então eles podem fazer, sei lá, um negócio do Adão Negro com o The Rock e não fazer referência nenhuma ao Shazam de hoje e sei lá, usar outros personagens, não sei, sabe, usar outras coisas. Eu não vejo problema, porque eu acho que a essência dos quadrinhos é muito mais essa do que tudo interconectado, entendeu? Sim. É muito mais a do histórias boas, picotadas, que aproveita elementos. Então eu acho é interessante isso, entendeu? Eu gosto disso e você não se sente obrigado a ver tudo e tal. Claro que do ponto de vista mercadológico talvez seja interessante mais o contrário, que as pessoas sejam obrigadas a ver tudo, né? Tipo, Até porque essa é a história dos quadrinhos. Os caras faziam um quadrinho do Batman, um quadrinho do Super-Homem, um quadrinho da Mulher Maravilha. Daqui a pouco os fãs estavam, meu Deus, eu queria ver todos eles juntos e tal. Então, tipo, meio que... Sim, mas você entende assim, vamos supor, eu tô comprando os quadrinhos da Mulher Maravilha, você tá comprando os do Batman. Sim. Daí eles fazem um assim, tipo, sei lá, Batman e Mulher Maravilha contra sei lá quem. Geralmente, claro que varia, não é bem assim, mas provavelmente vão contratar um outro desenhista, outros roteiristas, e vão criar uma nova história pra Mulher Maravilha e um novo momento da vida, da história do Batman. E aí você fala, tá bom, a gente tá lendo os mesmos personagens que a gente tanto gosta, mas eles estão diferentes. E a história é outra. E ela não se encaixa nem na história que eu tô lendo, nem na que você tá lendo.
Isso eu acho legal, entendeu? Mas eu acho que o cinema nunca vai chegar já nisso. Tá um pouco. Já tá um pouco. Eu acho que não. Só um Coringa agora que é completamente diferente. Mas não vai ser na sequência. Eles nunca vão fazer numa sequência desse tipo. Não acho que tem que ser numa soltar sequência. Um filme do Shazam, o próximo filme do Shazam é outro cara de Shazam. Não acho que é isso. Não tô dizendo que tem que ser na sequência. Eu tô dizendo assim, eles mostram a lagarta bizarra. Como que é o nome da lagarta, Henrique? Senhor Cérebro. Eu fiquei muito constrangido em falar, que é muito ridículo. Eles mostram a lagarta. Aí vamos supor que daqui a 5 anos eles resolvem fazer um filme com essa tal dessa lagarta, com o Senhor Cérebro. Então, tipo, você não precisa, você pode usar um outro efeito pra mostrar o cérebro, você pode, né, desenhar ele diferente, você pode não ter o Shazam, não ter sei lá quem, e você entende? Você pode brincar com isso. Assim como você pode, por exemplo, fazer um Shazam, sei lá, o próximo Shazam que continua essa história e não fazer mais. E aí depois você vai fazer, sei lá, ou em outro momento você usa uma referência a esse super-herói. Mas Dani, isso já existe, chama remake. Exatamente. Então já existe. O que eu tô dizendo, mas o que eu tô dizendo é que a DC, eu acho que nesse momento ela tá mais livre. Ela tá, tipo, cagando, entendeu? E isso é bom. Porque é uma coisa que a Marvel não fez até hoje. Ela nunca, em nenhum momento ela fala assim, gente, tô cagando aqui que esse super-herói... Não, ele tudo é interconectado. O filme do Shazam agora, se alguém estiver ouvindo o podcast e não foi assistir o filme ainda, o filme do Shazam... Eu acho que você não precisa ter assistido nenhum filme desse universo compartilhado da DC. A única coisa é assim, existem outros super-heróis. O menininho tem o negócio, a bala que atingiu o Superman, o bumerangue do Batman, quer dizer... Ele usa as camisetas. Usa as camisetas, quer dizer... É até engraçado, é o símbolo do Aquaman e tal. Então, ele é bem independente, né? Que você não precisa ter assistido. Existem super-heróis, legal. Sim, mas ele faz referências que também são quase... Não do mesmo jeito, mas quase que do Deadpool. Que é de brincar com o próprio universo. Isso, né? É quase uma... Não tem a quebra da quarta parede, porque ele não fala com nós diretamente espectadores, mas ele tá naquela zoeira, né? Tanto é que, tipo, tem um menininho, criancinha brincando com o bonequinho do Batman, do Superman. Até o próprio Shazam, a hora que parece o Dr. Silvano, ele pega um boneco do Batman e, tipo, vai, Batman! E joga nele. Exato. Não, então isso que eu acho muito legal. Come on, get ready, we're about to shoot. Oh, right. Yeah. Dunk powers, test number 1. Super dunk it! Come on! That was more of an alley-oop, I feel like. Dude, an alley-oop is a dunk. Tell him be on. I don't know, I just feel like Superman would have done it way better. Dude, he's an alien. He doesn't even know basketball. I can't talk to fish. What can we do with that that's cool? Maybe command an army of billions in the ocean? Eu não consigo afirmar desse jeito que a DC tá tão desencanada desse jeito. Porque, assim, eu acho que, primeiro, a gente não tem um histórico tão grande da DC assim agora pra dizer, não, eles desencanaram. É uma impressão. É uma impressão. E eu acho que assim, o que os grandes estúdios, tanto a DC quanto a Marvel, estão percebendo é que eles não podem fazer filmes que estejam realmente muito interligados um no outro. Então, quando eles estão apresentando principalmente um personagem novo, como é o caso do Shazam, ele não tá conectado com os outros filmes. Mas aí eu volto a falar, a Capitã Marvel tá interligada com os outros filmes? Você precisa ter assistido outros filmes da Marvel para poder ver Capitã Marvel? Não, no máximo o Capitão América por conta do Tesseract, mas é um detalhezinho também. Mas só. Mas por quê? Porque é um personagem novo. Tá sendo apresentado esse personagem pela primeira vez. E a história, cronologicamente, se passa na década de 90. Então, quer dizer, é uma saída, né? Que nem faz de conta que o filme do Coringa com o Joaquin Phoenix vai se passar nesse mesmo mundo do Batman, do Homem de Aço e tal. Se passa nos anos 80, então tudo aquilo ainda não aconteceu, seria uma liberdade que eles poderiam tomar, né? Exatamente. Agora, eu acho que é meio que inevitável, assim, quando você tá trabalhando com personagens de quadrinho, quando você tá falando de super-heróis, o cinema, desde que ele começou com essa coisa de fazer sequências lá, desde Indiana Jones, De Volta pro Futuro, o próprio Poderoso Chefão e tal, sempre existe referência, você sempre vai ligar uma coisa na outra. É meio que inevitável, porque você não quer vender só o filme unitário, assim, você quer já conectar um no outro. O que eu acho que eles estão fazendo agora,
que talvez a gente possa perceber isso um pouco mais no futuro, é justamente tentar fazer uma coisa um pouco menos conectada. Porque quando você ia assistir Capitão América, o 2 lá, o Soldado Invernal, você tinha que ter assistido o primeiro pra saber que o Buck era o Buck, não sei o quê, daí você sabe, daí você tinha que, pra você assistir... O próprio Vingadores 1, você tinha que ter assistido, tinha que ter assistido o resto, então também que você era obrigado a fazer sua lição de casa. Entendeu? O próprio Pantera Negra, ele é um filme de origem, que tecnicamente não precisa, mas se você viu antes o T'Chakas como Lahey no filme... inclusive porque ele foi apresentado no pra Guerra gente Civil, em outro... né? No Guerra Civil e tal. Então, e daí pra realmente... ver o Guerra Civil, você tem que ter assistido os outros dois, o Capitão América, exatamente. É muito... Esse Vingadores que tá vindo mesmo, gente, que se alguém for ver, nunca viu nada, a pessoa vai ficar... Não dá. Ela vai boiar. Não dá. Agora, esse Shazam aqui, a gente percebe claramente, principalmente pelo final do filme, quando todas as crianças ganham, né, seus poderes e tal, você percebe claramente que eles já estão pensando num filme 2, num filme 3, eles estão criando um novo grupo. Talvez esse grupo nunca se conecte com Batman, nunca se conecte com o Super-Homem, nunca. Talvez eles nunca conectem. Até por isso aquela brincadeira no final do filme de aparecer tipo um Super-Homem sem cabeça. Sem cabeça, ali, né? Então assim, talvez eles nunca se conectem efetivamente num filme, assim, de tipo, sabe, terem que trabalhar juntos e tal, essas coisas. Agora, é claro que a DC já tá fazendo esse produto pensando em continuações. Senão não apresentaria o Senhor Cérebro, senão não apresentaria, tipo, um grupo de herói que se forma só no finalzinho pra resolver eu nem imagino que as crianças todas vão, no Shazam 2, vão ser todos como um grupo. Talvez seja só o Zachary Levi tocando o filme mesmo e talvez os irmãos tenham viajado, alguma coisa assim. Porque daí eu acho que é muito ator, muita coisa. E o legal é a gente acompanhar as crianças. Eles escolheram muito bem. Eu gostei muito de todos. Eu fiquei muito empolgado nessa hora, porque eu não imaginava. Depois, quando com a minha filha, falei, nossa, será que eles vão virar tudo? Eu achei muito legal. A escolha daquele cara, o Adam Brody, né, que era do DLC, pra fazer o Freddy, mas o Freddy. Foi muito boa. Porque ele é um cara super nerd, né? Não, e tipo, eles são muito a mesma pessoa, sabe? Assim, eles têm o mesmo persona. Não, né? e o melhor, são todos atores com custo baixo, cara. Tem desconhecidos, né? O resto. Desconhecidos, exatamente. A menina, enfim, todas, né? Assim, viram, enfim. A única coisa que eu só não achei que ficou muito claro lá é que a sensação que eu tive é que todos eles têm mais ou menos o mesmo poder, entendeu? Apesar de você ter aquela menina lá que, tipo, corre, né? Que ela é muito rápida correndo, me pareceu ser muito mais uma coisa, assim, dela tá se entendendo agora, como o próprio Shazam no começo do filme entende que ele tem super velocidade, e ela também tá entendendo que ela tem super velocidade, porque um corre, o outro tá voando. O rapaz oriental solta mais raio, né? Ele usa mais... então, mas eles tudo... talvez dominem melhor uma característica, né? Que o Shazam reúne todas. Então, é isso que eu não achei que ficou tão claro, porque assim, como é a primeira vez que eles estão tendo contato com aquele corpo, eles estão se experimentando como o Shazam experimentou, como ele apontou o dedo e saiu o raio. Mas eu acho que fica porque fica até verbalizado, né, que tipo, ele fica assim, você corre, eles até falam, é uma coisa até meio meio desenho, né, desenho animado, tipo, você faz isso, mas eu achei que não, eu achei que foi a mesma coisa. O cara lá que é fortão, ele só vai segurar, ele não consegue voar, entendeu? Então, mas e não deixa claro isso, porque o próprio Fred, quando tá conhecendo o Shazam, ele fala, nossa, você tem super velocidade, você tem super força, e quando ele vira o cara, ele começa a voar, ele fala, eu vou, você tem super velocidade, tipo, ele tá meio que constatando o poder como ele fez com o Shazam, por isso que eu não achei que ficou assim, exatamente claro, que se cada um é diferente do outro, eles meio que se completam. Só se eles podem desenvolver as outras poderes depois, mas naquele primeiro instante aquele é o principal de cada um. Eu entendi que o Billy Batson, né, que é o Shazam original, tem todos os poderes, ele é o supra-sumo. E os irmãos dele, cada um tem um poder, todos devem ser invulneráveis, tem um pouco de super força, senão eles teriam morrido lutando com os monstros. Mas que nem eu acho que realmente, quem tem
a super velocidade é só a garota. Os outros também são rápidos, mas quem tem a super velocidade é a garotinha. Os outros talvez tenham os poderes elétricos, mas quem manja mais é o menininho oriental, e por aí vai. Eu entendi isso, mas também não explica muito bem, né? Fica meio vago. Não faz, mas eu acho que também não faz muita diferença, porque eles cumprem o papel que é tem um monte de vilão, tem um monte de monstro genérico, tem um monte de herói pra lutar com os monstros. E é uma coisa que pode ser explorada numa possível continuação. O que eu entendi também, inclusive, é que eles só viram por meio do bastão. Tipo, eles não vão virar mini Shazams que a qualquer momento vão virar Shazam, entendeu? Então, eu já acho que eles devem conseguir mas eu tô virar. Presumindo. Ele quebra o bastão no final? É verdade. Então, eu acho que eles conseguiriam virar, talvez, todos juntos, dando a mão, como eles fazem sempre na hora da refeição, né, que eles vão rezar. Porque a ideia é eles estarem todos conectados. Então, tá todo mundo segurando lá o cetro, até que ele fala, diga o meu nome. Billy! Não! O outro nome que eu falo pra me transformar nesse cara. Talvez seja uma coisa visual e física, né? Eles se tocam, Shazam, vem o raio e todos se transformam. Então eu acho que não, cara. Eu acho que eles são dependentes. Eu não conheço a história. Eu também não saberia dizer. Mas pra mim, assim, eles têm que ser independentes. Porque, assim, eu tô levando em conta a lógica do filme, que é o mago passou como poder pro Shazam. Segura no bastão junto comigo e fala Shazam. Beleza. Daí o Shazam passa o poder deles como? Segura no bastão, fala Shazam. Todo mundo tem o poder. Agora todo mundo, independentemente, fala Shazam e pronto, entendeu? Tem uma coisa interessante também, mas é porque ele fala que tá procurando alguém de coração puro. E aí, num momento meio que de desespero, porque ele tá morrendo, o mago lá no começo, ele encontra o Billy Batson. Mas eu acho que seria impossível ele encontrar se o Billy Batson não tivesse algum tipo de pureza, né? Sim. É como se ele tivesse a caminho desse coração, ou ele tivesse uma possibilidade de ter esse coração puro. E eu acho que é legal isso, porque assim, só foi possível esses irmãos, né? Essas pessoas se unirem daquele jeito, porque todos se unem em algum nível de pureza, né? No sentido de serem boas pessoas. Então acho que é legal isso, assim, tipo, se eles não tivessem se conectado antes, não tivessem na mesma família, né? Aqueles mesmos pais. Eu adorei a casa que eles moram, tipo, mostra que é uma casa acolhedora e ao mesmo tempo meio bagunçada, né? Assim. Enfim, tipo, toda essa construção, ela consegue fazer muito bem essa ideia de que eles estão se unindo como irmãos. Então, não seria pra qualquer pessoa que ele conseguiria passar esses poderes, entendeu? Então acho que dá pra perceber isso, dá pra sentir isso, pelo menos, nesse filme. E é uma das coisas que eu gostei nele, eu achei ele muito coraçãozão, sabe? É um filme coração que fala. O que eu mais gosto nele é justamente a discussão por trás da família, né? Porque eu acho que ele quebra justamente com o conceito da família tradicional, sabe, assim? Justamente ele vai um pouco contra isso, assim. Então ele tem, cada um ali representa uma raça, cada um representa uma etnia, né? Uma etnia e tal. Então, assim, eu achei isso muito legal, porque mostra que a família, ela pode ser constituída não só pela questão de sangue, né? Mas justamente por uma questão de relacionamento, de amor, de empatia e tal. Então isso eu achei legal. E de uma forma muito leve, não é por ser um filme de comédia e tal, não é uma coisa super... E ela faz um contraponto justamente com o vilão, que é um vilão de uma família de alta classe, que teoricamente tem o pai de sangue, o irmão de sangue, né? Uma família mais tradicional e que é totalmente desconstruída ali, porque o pai é um crápula, o irmão é um babaca e não sei o quê, e o cara que foi sempre ridicularizado lá pelo pai, não sei o quê, se tornou o grande vilão. E é legal porque assim, o Billy Batson, ele meio que fala assim, tá bom, minha mãe não me quer, mas eu tenho quem me queira, eu tenho uma família pra ir. Sim, meio que como se estivesse dizendo assim, se o Dr. Silvana tivesse encontrado uma outra família, ou, né, amigos, enfim, pessoas que constituíssem essa união afetiva, ele não seria um vilão. Exatamente. Tipo, exatamente essa coisa essa ideia do... Ele tá daquele jeito porque ele não tem ele tem uma família, mas não tem uma família. E ele tinha a ganância, acho que desde o começo, porque quando ele tá criancinha, ele já vai lá pegar o olho
malino lá, né? Você vê que ele já é atraído, né? O mago Então. Shazam fala, não preste atenção naquilo e tal. Ele nem pensa duas vezes, ele já vai caminhando em direção ao negócio que não... Agora, a sensação que eu tive é que o mago Shazam escolheu o Billy quase que como um último ato de desespero. Eu também assim. entendi que ele tava morrendo e tipo, tem que Até ser porque- você, porque agora fodeu, que eu tinha, não consigo chamar ninguém. Tipo, porque quando ele vai atrás do vilão mesmo, que o vilão é criança, ele tem, tipo, uns critérios que o cara precisa cumprir, né? Então ele sim. fala, vou te passar por um teste, se você for seduzido ali, você não é puro e tal. Aí quando o Billy chega, é meio que, vai ter que ser você mesmo. As coisas já foram, né? Os pecados já tinham sido libertados. Então ele nem tem esse teste. É, pra fazer. não tem. Mas ele não, assim, ele não aplica um questionário, entendeu? Ele não faz ele nada deve ter ali. procurado de alguma forma pra localizar o Billy, né? Pra Ele solta aquele Pode pirilim pim pim. Exato. E ele fala, me traga a pessoa. a Ele pessoa. selecionou por algum motivo. Então, mas aí como você tem o vilão que já tinha ido, né, o Sr. Sylvana lá, já tinha ido quando ele era pequeno, você entende que ele foi recebendo. Tipo, ele recebeu uma criança, não é você. A gente viu um monte de gente, né, que E aí você fala, pesquisa. bom, chegou a vez do Billy, tá bom, agora é a vez do Billy ser questionado, passar pelo processo de seleção E do nem mago. tem, porque ele não dá deve tempo. ter- Não, é você. Ele selecionou você, eu vou confiar na sabedoria do pode pirilim pim pim. Mas é por isso que eu falei, ele tipo, provavelmente tem algum tipo de pureza. Mas não dava pra saber completamente. Não dava. Foi Mas meio eu que um acho chute do mago lá, entendeu? Mas eu acho que, enfim, mas faz parte, é meio que, embora não dê, talvez nem tudo seja uma... não tenha, talvez, acho que não tem todas as características de uma jornada do herói. Mas basicamente, se você pensar numa jornada do herói, ela sempre é um pouco incerta. Tipo, a jornada do herói quase sempre é assim. O escolhido, né? O chosen one e tal. Sempre é aquela dúvida, né? Mas será? Sabe aquela coisa? Tipo, o próprio Luke Skywalker, né? Será que ele tem o lado do mal? Aí no caso lá do Anakin, ele tem. Enfim, tipo, tem toda essa coisa. Tipo, é sempre algum risco. Então acho que faz parte também. His name is Captain Sparklefingers. No, it's not. That's not my name. Chosen one. Oh, you're like a bad guy, right? You literally did the opposite of what a superhero is supposed to do. You're him. You're the hero. You're welcome for not getting robbed. I'm Batman. Get him back in! How old are you? Basically 15. Eu achei um filme divertido, pra mim não foi um filme irritante nem nada. Eu gostei muito das piadas em si, justamente porque, como eu comecei falando aqui, né, o fato de ser crianças, o fato de você ter adolescentes ali no meio, eu acho que deixa o filme mais leve, você compra as piadas de uma forma meio que mais natural, assim. Então isso eu gostei. Mas ao mesmo tempo, por o filme ter uma estrutura muito clássica, assim, em alguns momentos o filme pra mim se tornou desinteressante porque eu já sabia, tipo, passa logo porque eu sei que no final das contas, tipo, tudo vai dar certo, você não tem esse senso de urgência ali, ele não é tão bem construído assim, então... Pra mim, o filme ele se torna desinteressante em alguns momentos por isso, pela sua estrutura muito clássica. Mas eu acho que ele é um filme divertido, entendeu? Eu acho que dos últimos filmes que a gente viu da DC, talvez pelo fato dele ter não se levado a sério, pelo fato dele ter colocado essas piadas no meio e tal, talvez tenha sido o filme mais assertivo da DC nos últimos tempos, porque realmente é um filme que você vai assistir e sai, tipo, entretido e fala, ok, pronto. Sim. Mas é. Né? É um filme good vibes. Típico filme que daqui a 5 anos vai estar passando na sessão da tarde. É. Porque é um filme super de boa. Como o Quero Ser Grande, que é referenciado explicitamente lá na cena do pianinho. Exatamente. E que basicamente é que é um garoto que de uma hora pra outra ele cresce e tem todos os percalços de ter virado um adulto, né? E tem Rock, referências a Rock, porque se passa na Filadélfia. Ah, também. Sim,
É cheio de referência. Bom, vamos dar as nossas notas para Shazam. Vamos falar o quanto a gente gostou, não gostou desse filme, exemplificar com números agora, né? Sim. E dessa vez eu vou começar aqui, vou dar minha nota para Shazam e vou dar nota 3 para esse filme. Eu acho que ele é um pouco acima da média, eu achei ele um filme divertido, eu acho realmente assim que a questão dos problemas, das resoluções, elas são bastante mastigadas. Tem momentos assim que eu acho que realmente assim, o filme ele perde o interesse porque você não fica aflito com algumas coisas. Eu gostaria de entender um pouco mais, como a gente falou, né, até a motivação do vilão, queria entender o que aqueles pecados poderiam fazer realmente, ou ver na tela, né, o que eles fariam, qual que era o grande problema por trás deles. Mas eu acho que assim, dos filmes da DC, como eu falei agora há pouco, né, eu acho que é um dos filmes mais assertivos deles, porque é um filme divertido, é um filme alegre, good vibes e tal. Dá pra você ir com a mamãe, com a vovó, com a titia, com o irmãozinho, com o cachorrinho assistir e sair tranquilo de lá e depois de comer um Mac e fazer a alegria da criançada. Então acho que nota 3 para esse filme tá mais do que suficiente. É um filme que traz algumas mensagens interessantes, principalmente por conta dessa questão da família, da construção familiar e tal, que eu achei bem legal também. Mas assim, na sua forma como um todo, é um filme que segue nos trilhos ali de um filme de heróis sem grandes surpresas e tal, e sem nada demais assim. Até os efeitos especiais do filme eu achei bem pobres também, sabe? Os próprios demônios, né? Os pecados, achei assim bem... ok, sabe? Não... Interessante, porque eu achei muito legal. Eu achei bem... não extremamente bem feito, mas eu achei bem legal, assim. Porque eu não esperava que fosse ter nada daquilo, né? Nem sei se tem então, nos mas quadrinhos eu ou achei não, assim, isso, bem genérico, sabe? Tipo, como se eu olhasse aquilo e já falasse, já vi isso em algum lugar. Sabe quando não é um Del Toro? Sabe? Que você olha e fala, caraca, puta design legal desse bicho e tal. Então, assim, eu achei meio genérico, também entendeu? É sempre igual dentro dos Del Toro. Sempre igual não, mas ele tem tipo uma estética igual, né? Dele, exatamente. Mas eu digo assim, de não ter nada que me surpreendesse na estética dos monstros. Os efeitos também eu achei bem, assim, quando eles estão voando, sabe? Achei também bem ok. Não tinha ali uma câmera um pouco diferente, nem nada. Então, eu achei assim, é um filme muito básico, entendeu? É um filme médio. Só que eu tô dando um pouquinho mais de nota nele porque eu acho que o tom dele casa com essa mediocridade dele, né? Então eu tô dando nota 3. Medianidade. Nota 3, então, pro filme. Henriquinho, e você? 0 a 5. Cara, a hora que você falou sua nota, eu até ri, porque é a nota que eu penso em dar também, 3. 3. Apesar de tudo que a gente conversou, uma das coisas que eu tô tirando um pouco ponto é que eu achei um pouco longo demais o filme. Eu não sei se eu fui numa sessão que era mais de 9 horas da noite, mas sabe assim, teve uma hora que eu olhei umas 2 vezes no celular, do tipo, nossa, já tá acabando, pelo amor de Deus, acaba. Tipo, vai, vence. Então acho que assim, puxa, esse momento me tirou do filme, que literalmente eu parei de olhar a tela pra olhar o celular pra ver se já tava acabando. É só interessante isso que você tá falando, porque mostra que de alguma forma o filme se tornou também desinteressante pra você. Sim, em algum momento. Você começa a perder o interesse, né? A questão da escolha não do ator, o ator ele trabalha bem, eu acho que a interpretação que ele deu, o rapaz que faz o Billy Batson, né, jovem, e como a gente falou, destoa bastante do Shazam, né? Que seria nada mais ou menos ele adulto, né? Então eu senti muito isso. Eu gostei muito mais do Fred, das irmãzinhas dele, assim. Eu me senti muito mais conectado à família dele do que ao personagem protagonista do filme, né? Outra coisa, ao contrário do que o Rafa falou, eu acho o Mark Strong extremamente genérico, seja nesse filme quanto no Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., que ele também faz um vilão genérico. Eu acho também
muito raso, né? Esses foram os pontos negativos que eu tô tirando alguns pontos da nota 3. De resto, eu gostei. É um filme, assim, um pouco mais independente, como eu já tinha dito. Você não precisa ter assistido nenhum outro filme. É só saber, não, ter o mínimo de ideia de universos do tipo, mas por que não apareceu o Homem de Ferro, né? Você saber o mínimo, ele se passa no mesmo mundo que existe Batman e Superman, mas você não precisa ter assistido um outro filme, né? Apesar de, por ter um pouquinho de conhecimento prévio, de saber que existia a família Marvel também, lá pela metade do filme eu já comecei a imaginar, mano, tem 6 crianças, Shazam, 6... Eu falei, esses moleques vão virar super-herói, eles vão ganhar poderes. Eu só fiquei... Principalmente a hora que eles passam pela porta e vão lá, era só uma questão de tempo, então nisso pra mim foi previsível, mas é uma nota 3, eu achei um bom filme, assim, não sei se é inesquecível, tipo, apesar de eu ter assistido faz 2 dias antes de estar gravando o podcast, já começa, é aquele filme que não fica na sua memória, né, ele já tá se esvaindo, provavelmente eu vou ficar com uma outra piada que provavelmente estava até no trailer, mas vale a pena, assim. Beleza. E aí, Dan, e você? Vai fechar a nota com quanto? Eu vou dar uma nota um pouco mais alta que a de vocês, porque eu gostei bastante do filme. Eu concordo também com o Henrique com a questão do vilão. Pra mim é tudo meio que um paradoxo, sabe? Do tipo, legal, se aprofundaram no vilão. Mas deixa o filme arrastado porque fica aquele começo meio lerdo. Mas eu entendo o vilão. Mas é o Mark Strong e o Mark Strong... Mas pelo menos eles zoaram com o vilão porque tem aquela hora que ele tá falando e o cara não escuta, né? Tipo, eu achei demais. Cara, não tô te escutando, e ele fazendo aquele discurso. Aquele discurso vilanesco. Uma coisa até meio um pouquinho que remete ao Deadpool, no sentido verdade. De zoar, né? De se zoar, né? Se fazer chacota com o próprio gênero. Mas assim, de resto, é isso tudo que a gente já falou, né? Tipo, ele tem esses problemas e tal, mas pra mim eles não atrapalham tanto assim. E tornam o Shazam um filme divertido, também nada muito além disso, mas um filme divertido, e eu gosto muito dessas coisas que não necessariamente precisa se conectar tudo, então eu gosto disso. Apesar de que os enchimentos também foram meio exagerados, né? Tipo, eles têm uns ombros muito, né? Umas bexigas, né? Umas bexigas, gente, que é isso? Mas tudo bem, mas mesmo assim, aí só pra explicar, na crítica no site, tá lá escrito que eu dei 3.8, mas na verdade tá 3.8 porque o plugin lá de nota não me deixa dar, sei lá, mais do que uma casa, né? E na verdade eu queria pôr 3.75. 3.75. Então eu vou dar essa nota. Então no site, na crítica tá 3.8, mas aqui a minha nota é 3.75. Tá certo, tá aí então. Então se a gente pegar aqui, os meus 3 do Henrique, 3.75 do Dani, estamos carimbando pra Shazam a nota de 3.25. Olha aí, tá ótimo. Um filme tá bom, um filme que vale a pena você ir assistir no cinema, você se divertir, leva sobrinho, leva o filho, leva a filha, leva todo mundo, vai lá, se diverte, compra aquele McDonald's, aquele sacão de pipoca. Leva toda a família Marvel. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento pra gente dar aquelas dicas pra você aproveitar melhor a sua semana, ir lá, fazer alguma coisa divertida, diferente. Você já vai ver o filme do Shazam, depois você faz mais alguma divertida. Afinal de contas, estamos falando de sexta, sábado e domingo. Então, você vai ter pelo menos hoje aqui 3 dicas, uma pra cada dia, pra você curtir melhor sua semana, seu final de semana e por aí vai. Eu trouxe aqui pra vocês um plano detalhe de um filme que eu assisti há um tempo atrás já, mas queria indicar aqui para quem não assistiu, que é o filme Antes de Dormir, um filme de 2014, é um filme com a Nicole Kidman e que tem inclusive na Netflix. E olha só quem é que tá no filme, é o senhor Mark Strong. Olha só. Será que o Rafael tem um fã-clube do Mark Strong?
Pois é. Tem a Nicole Kidman, o Colin Firth e o Mark Strong. E o filme se passa, basicamente, né, ao redor da história justamente da personagem da Nicole Kidman, que é a Christine. Ela acorda um dia em casa e ela não sabe como que ela foi parar lá, ela não sabe quem ela é, ela não sabe com quem ela tá casada, ela não sabe o que aconteceu pra ela estar ali. Então ela não lembra de nada. E o filme começa nisso e ela meio que vai desconstruindo isso, né? Ela vai tentando entender como que ela foi parar ali. Ela tem um marido dela lá, que é o Ben, que é vivido pelo Colin Firth, que ela fica, pô, mas você é meu marido e tal, e ele tenta de alguma forma ajudar ela, né, a se lembrar de algumas coisas. É muito parecido com aquele filme do Adam Sandler, ela como pela primeira vez, eu acho, né, que ele fez com a Drew Barrymore. Só que aquele lá é uma comédia e tal. E esse daqui é mais denso. E, na verdade, o que me chamou mais a atenção desse filme foi justamente a Nicole Kidman. Eu achei a interpretação dela muito boa, assim. Ela tem lampejos, assim, principalmente quando ela tenta se lembrar, quando ela passa pela agonia de estar ali vivendo nesse esquecimento, assim. Eu acho muito bom como ela faz isso. Então, assim, é um drama, não é um filme, assim, de, nossa, é um filme que merecia ter ganhado o Oscar e sei lá o que e tal, não. Eu acho que é um filme interessante, principalmente pra gente entender um pouco também da psique humana. Então é um filme que, assim, ele te prende ao longo de 1h30, não é um filme nem longo, e ele tem um mistério no ar lá que vai te levar até a hora que você entende por que essa mulher, né, se encontrava nessa situação. Então acho que vale a pena para quem gosta aí de um filme, um drama, acho que vale a pena, e fiquem de olho na interpretação da Nicole Kidman. Acho que isso que é o que me chamou mais atenção no filme, Antes de Dormir, que está na Netflix. Beleza? E aí, Henrique, o que você trouxe pra gente de plano de detalhe? Bom, só pra seguir no Netflix Paga Nós. É, isso aí. Eu vou dar dicas também que estão na Netflix, que até é mais fácil pro pessoal ter acesso, né? Um acesso legal, né? Ao conteúdo. Então eu vou indicar um filme e uma série. O filme que eu vou indicar, em uma semana eu assisti ele 2 vezes. Caraca! Eu assisti sozinho, aí eu viajei com minha namorada, com um casal de amigos. Nossa, vamos assistir esse filme, parece que é muito bom. Eu assisti de novo o filme, igualmente bom. O filme se chama Estrada Sem Lei. O filme, ele é dirigido pelo John Lee Hancock e ele é estrelado pelo Kevin Costner e pelo Woody Harrelson. Ah, e tem a Kate Bates também, que eu adoro ela. O que é a história do filme? O filme se passa na década de 30. Ele é no período do casal lá, da Bonnie e do Clyde. Só que o filme, ele não tem o foco na Bonnie e Clyde, né? No casal. Ele tem o foco, os personagens do Kevin Costner e do Woody Harrelson, eles são os Texas Ranger, que foram os que perseguiram eles e que acabaram, fatos históricos, né? O filme é baseado em fatos reais, acabaram conseguindo pegar eles e teve o desfecho que teve, né? E o filme é muito interessante porque ele se passa na década de 30, ele é um road movie porque eles vão perseguindo ao longo de vários estados nos Estados Unidos. Tem interpretações muito boas, tem alguns outros atores que vão aparecendo também, e é uma história muito interessante. E ter o Kevin Costner e o Woody Harrelson, que são 2 atores fantásticos, a interação deles, porque assim, os Texas Rangers eram uma polícia especializada lá no estado do Texas, então eu até lembrei muito do filme do Django Livre, né, que eram aqueles caras fodão, meu caçador de recompensa e tal, não eram bem caçador de recompensa, mas eram os caras que trabalhavam pra lei, mas eles estão aposentados, e foi num período histórico americano em que os Texas Rangers, eles foram extintos, então, graças ao trabalho que eles fizeram, voltou a existir os Texas Ranger, né? O personagem do Frank Hammer, né, que é o personagem do Kevin Costner, ele é considerado o maior Texas Ranger dos Estados Unidos. Então é um filme bem divertido, que é aquele filme que 2 tiozão lá de 60 anos, acordando a madrugada inteira pra mijar, outro ronca, e eles param, tem dor eles vão perseguir um cara mocinho, eles ficam com dor na perna, tem câimbras, umas coisas bem assim, e nossa, o filme é fantástico, tem um pouquinho mais de 2 horas, mas passa rápido, assim. Inclusive, depois de assistir esse filme, você pode ir na mesma Netflix e assistir Bonnie e Clyde, que é um filme de 2013.
Exatamente. Eu fiz isso, usando o gancho aí que o Rafa deu. Esse filme, ele é um pouco mais fraco de produção, ele parece bem filme pra televisão mesmo. Ele tem, acho que quase 3 horas de duração, se eu não me engano. E ele foca daí no casal, né? Na Bonnie Parker e no Clyde Barrow. E tem o, lógico, tem o Frank Hammer, né? Porque realmente é ele que persegue. Então, tem muitas coisas que acontecem nesse filme Estrada Sem Lei que são só mencionadas, pinceladas. Porque seria o que tem a ver com a Bonnie e Clyde. E nesse filme que o Rafael falou, acontecem isso. Então um filme complementa outro. Então já foram 2 planos detalhes, né? Legal, E então eu vou dar o terceiro, último, que é saiu na Netflix mês passado. Eu acho que vocês não falaram ainda, se eu não me engano, mas que vale muito a pena assistir. É uma série antológica de curtas de animação chamada Love, Death e Robots. Só para um breve resumo, é uma série... São 18 episódios. Ela lembra muito Black Mirror. Até na abertura do Black Mirror tem, né? Aquele carregar. Love, Death, Robots é a mesma coisa, muito parecida. Você vê que casa bem. São 18 episódios, né? Cada um totalmente independente do outro. Episódios que variam de 8 a 16 minutos. Isso eu achei ótimo. E tem de tudo quanto é tipo. Tem assim, desde um desenho animado mais uma pegada quase de anime, até aqueles CGI tão perfeito que você não sabe se é uma pessoa ou se é o CGI, né? O primeiro episódio já é um soco na cara. Nossa, né? É tipo, você não sabe você não sabe o que tá te esperando. E você nunca vi, a minha impressão foi, eu nunca vi nada igual assim em termos de animação, né? Uhum. E tem um episódio que eu gostei bastante, eu até vou deixar uma indicação aí, talvez não seja o melhor, mas tem uma atriz que eu gosto e admiro muito. É o episódio número 13, chamado Lucky 13, né? Lucky 13, protagonizado pela Samira Wiley. Ela faz Handmaid's Tale e antes ela fez também o Orange is the New Black. E eu adoro essa atriz e ela tá lá em CGI, mas foi por captura de movimento, mas você bate o olho nela, você fica com aquela dúvida, nossa, mas é ela ou é uma animação dela, né? Então, esse episódio foi muito legal por ter essa atriz, foi uma das mais fáceis de reconhecer. Então, dá pra você assistir tudo de uma vez. Eu acho que eu assisti, em um dia eu assisti 10 episódios, no outro dia eu assisti 8. Tem uns que, beleza, a história é fechadinha, tem outros que falam, eu quero uma série só desse universo aí, X, né? Que é tão magnífico que você fica, nossa, eu quero mais histórias e tal. Ponto aí pra Netflix. Muito bem, tá aí. O Henrique trouxe praticamente 3 indicações aqui pra gente, então tá aí. E aí, Dani, vamos fechar esse plano detalhe desse podcast 314? Sim, eu vou indicar 2 coisas muito simples, rápidas, que são links, basicamente, para você clicar no post do podcast. E não são filmes, então, aproveitar que todo mundo indicou, né, coisa para você assistir. Eu vou indicar coisa para você, uma para você ler e outra é praticamente um programinha. O para você ler é um artigo do Estadão chamado O Impacto dos Cortes na Cultura de São Paulo, Projeto a Projeto, que é basicamente um post nos blogs do Estadão, ou seja, você não vai precisar pagar, se cadastrar nada, né, tá dentro do sistema de blog. Texto do João Luiz Sampaio. Isso, o texto do João Luiz Sampaio, em que ele explica um pouquinho mais sobre os cortes de gastos com cultura que o governador João Dória fez no estado de São Paulo, que quase acabou com o projeto Guri, que é um projeto super importante. Ele resolveu voltar atrás nesse projeto pelo menos, mas enfim, ele vai impactar muita coisa, vai ter um monte de projeto de museu que vai ter que cancelar a visita gratuita, um monte de coisa vai ter que acontecer por conta desses cortes. E eu acho legal para as pessoas se informarem e entenderem o problema que é quando você corta tanto dinheiro assim da cultura. Ele vem com um papo de, né, mas tem prioridades e tudo mais, mas é complicado porque, enfim, né, eu acho que a cultura ajuda até na segurança pública. Se você parar para pensar, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a cultura é muito importante. Então fica esse artigo para todo mundo ler e se informar um pouco melhor. E o outro é um site prático que eu descobri há um tempo atrás e anotei e falei, preciso falar ele no plano detalhe, que é o site combinepdf.com. Vocês já usaram Combine PDF? Não. É sensacional. É um site que você pode usar. Se você tem vários arquivos em PDF e quer juntar todos, você entra nesse site, joga tudo lá e organiza e faz e salva um arquivo
de PDF com várias páginas. Então vamos supor que você tem que mandar um currículo, sei lá, currículo você faz no Word, né? Mas vamos supor que você tem que mandar, sei lá, eu tive que mandar um documento que era, enfim, coisas da universidade, o histórico, né, de disciplinas que eu fiz na universidade. E eram várias folhas. Como é que você faz? Você escaneia. Aí o meu scanner não tinha como colocar tudo. E aí eu descobri esse site maravilhoso. E eu acho muito legal isso. Às vezes você tem vários arquivos em PDF meio que picotados e você precisa de todos juntos, né? E ele ainda faz adaptações, tipo, de PDF para doc, de PDF para texto, de PDF para JPEG, sabe? Enfim, ele dá umas, ele tem o poder de, né? Ele pode adaptar esses tipos de documentos, que é super bom, porque às vezes você tem um PDF, precisa do doc, porque você só precisa de um trecho. Então é muito legal isso, dependendo do que você precisa fazer para a faculdade, do que você precisa fazer para o trabalho, do que você precisa fazer para você mesmo e tal. Ele é um site super prático e simples. Como chama, Dani? combinepdf.com. É sensacional. Pegando a onda aí no plano detalhe do Dani, eu tenho um programa que eu uso principalmente no meu trabalho e tal, que chama-se Adolix Split and Merge PDF. Faz muitos e muitos anos que eu uso esse programa. Ele também faz isso. Você põe os arquivos em PDF, você transforma em um só, ou então você pega um PDF com várias páginas e você separa também, complementa aí esse site muito legal que você passou. E o Small PDF também, que é um outro site legal agora, ó, é o bloco sobre PDF no Cinemação. Tem o site smallpdf.com, que ele pega um arquivo em PDF, ele dá uma diminuidazinha nos megas dele. Sim, sim. Então, é muito, mas o legal desse site é que você não precisa instalar programa nenhum, então às vezes você pode até ter no seu computador, mas você vai precisar usar outro computador para fazer isso, por algum motivo. Se você lembra que tem esse site, é legal porque ele é prático. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 314, falamos aqui sobre o novo filme da DC, Shazam, né? A gente falou tantas vezes Shazam durante o episódio que a gente destransformou várias vezes. Várias vezes. Você tem um buraco no teto agora, né? Tanto raio caiu. Pois é. Queria agradecer aqui a presença do Henrique Risato, que veio mais uma vez aqui conversar com a gente. O cara já é da casa, né? Afinal de contas, estava aqui no primeiro episódio do podcast Cinemação. Quem quiser vai lá no nosso feed, tem lá o primeiro episódio. Eu falando, sejam bem-vindos ao podcast. Fala aí. E aí, Dani? Tudo bem, Dani? Tudo. Não, fala, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Super despojados. Me perguntaram, tem um grupo que eu participo no Facebook que colocaram lá assim, qual o primeiro podcast que você ouviu? Eu coloquei assim, o meu, porque eu sou a única pessoa do mundo que gravou um podcast antes de ouvir um podcast. Cara, mas é sensacional. O Henrique tá lá desde o começo. Então, Henriquinho, seja bem-vindo aí no podcast Cinemação 2019, né? Essa é a sua primeira participação aqui com a gente, mas você sabe que voltará ao longo do ano. Afinal de contas, temos muita coisa para falar esse ano. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Valeu, Rafa, valeu, Dani, pelo convite. Claro, só chamar eu apareço. E eu tô sempre lá no cinemação.com com textos, colocando trailer, tudo mais. Acessem sempre aí que tem novidades todo dia. Show de bola. Dan, obrigado também pela participação mais uma vez. E agora é aquecer os motores, porque semana que vem tem assunto polêmico. Semana que vem tem assunto muito foda, vai ser bem legal. Espero que não deem o cano a gente, ninguém fique doente. Mas é isso, valeu Rafa, valeu Henrique, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E lembre-se, surgiu um mago com barba branca na sua frente, dá uma desconfiada, porque geralmente eles trazem uns só problema pra sua vida. É verdade. Tem um que te leva pra uma escola de magia, o outro te dá uns negócios, tá um vilão querendo te matar. Não caia nessa. Só treta. Nunca é dinheiro que o cara vem te dar uma mala de dinheiro. Não é. Desconfie sempre. Sempre siga o conselho da mamãe, né? Não fale com estranhos. Exatamente. Sai correr. Parece um cara barbudo. Não, só quero que você leve esse anel num vulcão, numa montanha. Não vai também. Não. O podcast Cinemação 314 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.